Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. O assunto Capa e Vasco e a renovação do Alexandre Campelo com a Capa tá dando o que falar. Vamos explicar melhor aqui como que está essa situação. O Jorge Salgado promete rever esse contrato aí, hein? Também vamos falar aqui da situação do Marrone, hein, pessoal? Crítica aí a situação do jogador. E o Vasco tá tendo um problemão com Volta Redonda e pode parar na justiça. Também vamos falar do Henrique, o lateral esquerdo, pode estar de saída do Vasco. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever no canal para ajudar aí a gente a chegar a 150 mil inscritos, amigos. Se você é novo, inscreve aí, dá essa força pra gente conseguir atingir essa marca muito importante aqui no nosso canal. Também ativa o sininho das notificações para você não perder nada, ficar por dentro de todos os vídeos postados diariamente aqui do nosso canal do Vascão. Bom, pessoal, como a maioria de vocês já deve saber, né, eu trouxe até um vídeo aqui, no último vídeo que a gente fez aqui no nosso canal, falando a respeito do fornecedor esportivo do Vasco, né, que hoje é a Capa, e o Alexandre Campelo, no seu ato final como presidente do Vasco, renovou o contrato com a Capa até 2024. Pô, Danilo, mas o que isso aí tem a ver? É tudo a ver com o Vasco, tá? A Capa tá fazendo show de bola no Vasco, tá trabalhando bem, é benéfico ao Vasco renovar o contrato com a Capa? Sim, é ótimo pro Vasco ter a Capa novamente aí e quem sabe por muito tempo. De acordo com várias informações, nesse contrato aí contém uma cláusula que a gente até falou aqui, de que se chegar um fornecedor esportivo querendo patrocinar o Vasco e pagar valores maiores do que hoje são pagos pela Capa, não poderá aí quebrar o contrato com a Capa. Esse foi o problema aí da renovação do Campelo com a Capa, né? Porque, por exemplo, se a Nike ou a Adidas chega querendo pagar aí 10 milhões pro Vasco de patrocinador esportivo, o Vasco não vai ter como quebrar o seu contrato com a Capa, que eu arrisco que deve ser na casa de 4 a 5 milhões de reais no máximo, cara. Eu acho que não deve ser mais que isso que a Capa paga pro Vasco, um absurdo, né? Sendo que o nosso maior rival recebe 40 milhões da Adidas. É brincadeira, né? Mas é isso que acontece aí no Vasco. O Vasco não tem dinheiro e tem que sempre estar juntando migalhas, né, pessoal? E todo patrocinador que entra aí sempre será bem-vindo no Vasco, porque realmente a nossa crise financeira não permite que o Vasco faça escolhas aí de patrocinador esportivo, de patrocinador e master, e com certeza o que pagar mais vai ter que patrocinar o nosso clube. Só que essa cláusula que o Campelo assinou aí com o contrato com a Capa tira aí a possibilidade do Vasco de ganhar até mais dinheiro, quem sabe com uma empresa interessada em patrocinar o nosso clube, né? É complicado. E o Jorge Salgado falou a respeito disso. A diretoria do Vasco vai rever todos os contratos assinados pelo Alexandre Campelo. Esse contrato também está sendo revisado aí. Se for uma coisa que não foi boa para o clube, o Alexandre Campelo vai ter que se pronunciar e com certeza deverá ter alguma reunião com o Jorge Salgado para ter esclarecimentos do porquê ele ter assinado contrato aí dessa maneira e contratos que não seriam benéficos ao futuro do Vasco, né? Deixe nos comentários o que você acha dessa situação toda envolvendo aí a Capa, a renovação de contrato aí do Alexandre Campelo com a marca, impedindo o Vasco, quem sabe, de no futuro uma nova marca querer bancar e pagar mais. O Vasco não vai ter esse direito. Bom, agora vamos falar aqui de jogadores, né, pessoal? Jogadores aí que podem chegar pro Vasco, jogadores saindo, né? A gente já falou aqui de diversos nomes aí especulados no Vasco. A gente sempre espera aí que a volta do Dedé, a volta do Anderson Martins. O Anderson Martins está aposentado de boa. Até o momento não existe nenhuma possibilidade desse jogador retornar ao Vasco e o Dedé se recupera de lesão. Mas fato é de que tem jogador que pode deixar o Vasco e esse jogador é o lateral esquerdo Henrique. O jogador estaria no radar da Chapecoense, que voltou para a primeira divisão e está em busca de um lateral esquerdo. O Henrique está encostado no Vasco, né? Teve uma oportunidade aí, uma possibilidade de ir para o Orlando City, não se concretizou essa transação e agora pode parar na Chape, né? O jogador afastado aí desde o final da temporada passada por início dessa, assim que chegou o Marcelo Cabo, o jogador já foi afastado, não faz parte dos planos aí do técnico do Vasco e com certeza da nossa diretoria também, né? Porque o jogador, como a gente falou, teve aquelas férias estendidas e pode ter vida facilitada e caminho facilitado para ir vestir a camisa da Chapecoense. Vale ressaltar que o Henrique tem contrato até o meio do ano com o Vasco e provavelmente o Vasco não irá dificultar a saída desse jogador. O Vasco também busca novos clubes para outros jogadores, né? Para o Marco Júnior, para o Heller, Neto Borges, que não pertence ao Vasco, deverá ser devolvido ao término de seu contrato ao Genk da Bélgica, e também o Lucas Santos, né? Que mais recentemente foi oferecido a alguns clubes lá do sul do país. Só que até hoje nenhuma negociação com esses jogadores evoluíram e eles pertencem
ao Vasco, o Vasco tem que pagar salário ainda para eles, né? O Heller recebe 300 mil, né, pessoal? Bem complicada a situação aí do Vasco. O Vasco tem que dar um fim logo nesses atletas e emprestar eles, porque realmente, velho, não dá para ficar com o jogador encostado nessa crise que o Vasco tá passando, precisando de muita grana para bancar aí salários durante a Série B, durante aí a Copa do Brasil, porque precisa realmente desses salários em dia pro jogador render e com certeza o Vasco voltar aí sem susto para a primeira divisão. Infelizmente, os jogadores são jogadores limitadíssimos que praticamente nenhum clube quer, né? Se fosse outro tipo de jogador com um pouquinho mais de qualidade, certamente o Vasco já tinha negociado eles, e também com o alto salário de algum deles fica difícil aí do Vasco tentar convencer o atleta a reduzir o seu salário drasticamente e sair do nosso clube, né? Vamos esperar aí os próximos dias se a Chapecoense vai bater o martelo e contratar o Henrique e tirar essa bomba finalmente do Vasco. Deixe nos comentários se você reaproveitaria algum desses jogadores aí afastados, se você acha que o Henrique faz certo aí em ir para Chapecoense, se você daria uma nova chance para esse jogador. E o Vasco também está em busca de um lateral esquerdo ainda, né, pessoal? A gente falou que alguns dias atrás que o Marcelo Cabo teria pedido à diretoria do Vasco um novo lateral esquerdo aí para ser reserva do Zeca, né? Parece que o Riquelme não vem agradando, jogador que em tese seria uma das grandes joias aí da base do Vasco, mas que não vem agradando tanto assim ao técnico Marcelo Cabo, que pede aí mais um lateral esquerdo para a diretoria para contratar para o nosso clube. Deixa aí nos comentários também se você acha que o Marcelo Cabo faz certo em pedir um novo lateral para o Vasco, se você daria mais oportunidades para o Riquelme e se você contrataria quem você acha que seria o melhor lateral esquerdo aí para ser reserva do Zeca no Vasco. Bom, pessoal, agora para fechar, vamos falar aí do Marrone, né? A situação aí crítica do Marrone desde que ele foi negociado. O Vasco ainda não repassou ao Volta Redonda os direitos do clube carioca, né? Ele tinha direitos do Marrone, né, cerca de 20%, o Vasco com 14% iria passar 6% aí para o Volta Redonda, e esses 6% o Volta Redonda ainda não recebeu os 5 milhões referente a essa transação aí do Marrone. E o clube carioca pode colocar o Vasco na justiça, hein, pessoal? A gente falou que disso alguns dias atrás, que poderia existir essa possibilidade, e com certeza o Volta Redonda está aí atrás dos seus direitos, querendo receber do Vasco essa grana da transação do Marrone, né? Na época, vale sempre lembrar que na época dessa negociação, o presidente do Vasco era o Alexandre Campelo, que não repassou o dinheiro aí ao clube carioca, que cobra agora o Vasco, né? Pode ter um processo judicial envolvendo aí o Volta Redonda e o Vasco, né, pessoal? Bem complicado. Todo noticiário do Vasco tem esse tipo de notícia aí diariamente, né? Jogador colocando o Vasco na justiça, é clube querendo aí direitos, e com certeza a gente tá sofrendo aí demais nessas questões financeiras, questões de dívida do Vasco, que parece que não acaba nunca e só aumenta, né, pessoal? Um absurdo que aconteceu aí na gestão do Alexandre Campelo, um aumento gigantesco da dívida do Vasco, e até o momento ninguém cobrou nada do Alexandre Campelo, até o momento ninguém quis tirar a satisfação com o Alexandre Campelo, por que ele fez isso, e a situação do Vasco segue essa crise aí sem fim, segue esse caos que o Vasco não consegue pagar ninguém, não consegue pagar em dia, e devido aí a essas incompetências nas últimas diretorias do Vasco, a gente sofre, e o Vasco aí tem um futuro tenebroso pela frente na parte financeira. Com certeza isso vai interferir na parte esportiva, na parte do campo, como a gente viu aí no último ano, que o Vasco foi rebaixado em 2020, né? A parte política destruiu o Vasco, arrebentou o Vasco, e com certeza, sem pagar salário em dia, como o Alexandre Campelo nunca pagou no Vasco, fica difícil, né, cara? E o Vasco acabou caindo para a segunda divisão. A gente espera que isso não aconteça e que a diretoria do Vasco aí corra atrás para resolver essa situação aí do Marrone, para não ter um problema judicial com o Volta Redonda. Deixe nos comentários para você quem é um grande culpado dessa situação, se é o próprio Vasco, se é o Alexandre Campelo, ou quem você culpa aí por essa incompetência que vem acontecendo há anos no Vasco. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. E tamo junto aí. Saudações vascaínas a todos e é nóis.